E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos videoclipes mais caros que o pop já produziu pra gente na história. Pois é, gente. Por mais que hoje em dia a gente siga vivendo na era do stream, na era da democratização da música, o videoclipe ainda segue sendo uma das melhores ferramentas de divulgação ever que a indústria fonográfica já teve a ideia de desenvolver. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história do videoclipe e não somente isso, vamos conhecer esses videoclipes mais caros que mudaram os cenários quando foram lançados e também acabaram fazendo com que a própria indústria tivesse que seguir os seus padrões. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei também recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas e vídeos que eu trago aqui. Essa, por exemplo, que eu tô usando do álbum Britney, da Britney Spears, vocês conseguem encontrar lá na loja do canal, mas tem diversas estampas diferentes que eu tenho certeza que uma você vai se apaixonar. O link vai estar marcado tanto aqui no topo dos comentários fixado, quanto na descrição do vídeo. No final dos anos 80 e também o início dos anos 90, o investimento no visual dentro da indústria fonográfica se tornou basicamente impossível de não se fazer. Afinal de contas, depois que a MTV surge e a MTV vira um fenômeno, a música ganhou um tipo de peso completamente diferente. Se a gente fizer uma volta no passado e for entender um pouco sobre como funcionava o ganho de dinheiro através de videoclipes, isso também era bem diferente. Se a gente voltar 30 anos atrás, quando isso daí se tornou uma febre, a gente vai ter gravadoras fazendo pouquíssimos clipes para artista que tinham, claro, alto custo, né? E não tinha, vamos dizer, uma certeza absoluta de que iria dar certo. Claro, passar na MTV era uma forma de você conseguir fazer com que a sua música chegasse num local onde você nunca esteve, mas que aquilo ia ter lucro suficiente para poder bancar um grande videoclipe, aí já eram outros 500. Quando a gente faz uma análise dessa realidade com a realidade de hoje do YouTube, por exemplo, onde as grandes marcas patrocinam videoclipes, além da receita que o próprio videoclipe recebe dentro da plataforma YouTube, isso daí se torna muito mais previsível e assim o artista consegue calcular o quanto ele pode gastar em uma era ou em um determinado single que no final das contas acaba sendo positivo para ele e não gerando problemas que no passado era muito corriqueiro. Só que assim, gente, mesmo com esses dados sendo apresentados, muitas vezes os artistas cagam pra isso e resolvem fazer produções absurdas. Mesmo que às vezes eles não consigam lucrar tudo que eles investiram, pelo menos eles preferem fazer com que a parte videográfica da sua carreira ganhe um destaque acima da cúpula. Muitos artistas já falaram sobre os grandes valores que já pagaram nos seus videoclipes, né? Um exemplo disso aqui no Brasil mesmo foi a Luísa Sonza, quando ela fez simplesmente o videoclipe mais caro da história do Brasil, que foi o clipe de modo turbo, onde ela gastou R$1,5 milhão para poder fazer. E outros clipes que ela fez, ela gastou 700, 800 e R$1 milhão. Tudo isso para a era agora que ela tá Doce 22. Então, são investimentos absurdos. Cardi B também já falou muito sobre os seus videoclipes, também dizendo que os seus clipes não ficam menos de $500 mil. Então, assim, você faz uma conta aí, $500 mil, levando em consideração o dinheiro nosso aqui, é 5 vezes a mais. Então, você pensa, é uma grana que dá para um artista fazer uma era inteira de videoclipes. Então, é uma coisa muito louca. Mas vamos conhecer um pouco da história dos clipes mais caros de todos os tempos da música pop. Começando aí com o videoclipe mais caro mesmo, que foi o do Michael Jackson para Scream, que foi o primeiro single do grande retorno musical dele da era History, visto também como o último grande retorno de Michael Jackson antes de tudo o que aconteceu com ele nos anos 2000. Naquela época, o Michael desembolsou mais de $7 milhões
para poder fazer o clipe de Scream. Tanto que o videoclipe virou uma tendência cultural gigantesca do futurismo dentro da nova era do pop. Tanto que a gente vê que diversas gravadoras, depois do videoclipe de Scream, começaram a apostar muito nessa estética Y2K que estava começando ainda a nascer no meio pro final, vamos dizer assim, dos anos 90. Naquela época isso custou 7 milhões, mas se a gente fizer um reajuste pro dinheiro hoje em dia, o clipe devia ter custado mais de 15 milhões. E assim, se a gente fazer uma conta, naquela época foi 37 milhões de reais. Outra pessoa que teve um videoclipe absurdo foi Britney Spears com Work Bitch. Esse daí é dito como o segundo videoclipe mais caro que já aconteceu na história da música pop. O clipe da Britney custou 6 milhões e meio e você pensa, custando tudo isso, a gente conclui que a locação fez o peso. Porque o clipe teve cenas gravadas no deserto, teve as cenas com os Lamborghinis, né, que foi tipo incrível, que a própria Britney falou que queria comprar um pra ela e todo mundo falou, compra bem, isso é Britney Spears, e tipo, parecia em outra realidade. A gente pode citar também os figurinos caríssimos que rolaram ali, grandes locações feitas em estúdio também, pra dar aquela atmosfera de Las Vegas. O Work Beat é uma obra de arte, né, gente? Então assim, é bem notório o quanto aquele clipe foi caro, e ainda teve muita coisa que foi cortada. Outra pessoa também que teve um clipe muito caro foi a Madonna, quando ela lançou a música Die Another Day para a trilha sonora do 007, Um Novo Dia para Morrer, que é clássico, né? E assim, aquele clipe, gente, é uma coisa inexplicável, porque o que acontece? Ele tem tanta simbologia feita, ao mesmo tempo que ele tem tanto corte de cena, gravação em estúdio, detalhes de produção, que era impossível o clipe não ter sido o preço que foi, e ele custou 6 milhões lá em 2002. Bom a gente salientar que a Madonna tem outros clipes muito caros. Um dos maiores concorrentes do Michael Jackson entre videoclipes caros foi, por exemplo, o de Bedtime Stories, que é um clipe completamente visual de uma época onde aquele tipo de tecnologia basicamente não era usado. E a Madonna fez um uso de uma tecnologia e de um tipo de inovação visual que não era corriqueiro. Então também chamou muito a atenção. E o clipe de Express Yourself também, né, gente? Que foi outro grande videoclipe que fez com que os anos 80 também mudasse muito esse tipo de conceito de produção, depois que Madonna impôs isso para as mulheres também produzirem os seus materiais. Então assim, ou você tava no nível de Express Yourself ou você não tava. Outra pessoa que teve um retorno muito impactante com um videoclipe que mudou a cultura pop foi a Taylor Swift, quando ela lança Look What You Made Me Do, lá da era Reputation, em 2017, que pra mim é a melhor música de trabalho da Taylor como lead single, assim como o videoclipe mais incrível que ela já fez. Ready For It também é muito foda, mas o Look What You Made Me Do é uma coisa inexplicável. O clipe trouxe diversas referências que, assim, nunca tinham passado na carreira da Taylor. Ver ela de zumbi, ver ela fazendo uma crítica, a crítica que faziam dela, ela também mostrando sobre como a reputação dela tinha muito a falar, vamos dizer assim. Ela foi muito perspicaz em conseguir conectar tudo isso naquele videoclipe, usando os signos que ela utilizou para poder produzir todo aquele material. Então assim, ficou incrível e impecável aquele projeto. Para vocês terem uma ideia do caro do clipe, não era somente gravação, locação nem nada. Tinha certas coisas que entraram no videoclipe que tudo tinha seguro. E um exemplo disso é a banheira de diamantes, que tinha mais de 10 milhões de dólares em diamantes lá dentro. Então assim, a Taylor entra dentro da banheira e eles jogam diamantes nela até falar chega. E isso daí só era 10 milhões. Então você pensa, é um absurdo. Outro clipe que é sensacional e que também é um clipe que eu percebo que as pessoas valorizaram de certa forma e outros fizeram um pouco de vista grossa foi o Ape Shit da Beyoncé, quando ela juntou com o Jay-Z para fazer aquele disco colaborativo do The Carters. E assim, por mais que nunca tenha existido uma, vamos dizer, fala específica de quanto custou aquele videoclipe, ele foi gravado no Louvre. Então o Louvre foi fechado para fazer um clipe da Beyoncé. Então teve certas coisas ali que com certeza
passaram por seguros, e os seguros acabam deixando tão caro o videoclipe, entende? Porque esse orçamento é geral da obra. Então tem gente que estima que o videoclipe tenha custado até 20 milhões de dólares. Outros clipes incríveis aí que a gente pode citar na faixa de $1 milhão recentemente lançados é o WAP da Cardi B, né, que faria talvez parte do seu novo álbum, mas pelo jeito não vai fazer mais, ela mudou todo o projeto. Mas foi um clipe que ela investiu totalmente na produção visual dessa nova geração tecnológica. Ela fez um videoclipe fora de série. Fora também as pessoas que devem ter cobrado grandes cachês para poder entrar dentro do clipe, né? Um ponto pra gente salientar, esse 1 milhão é só produção visual do vídeo. A Cardi também completou dizendo lá nos tweets dela que a Please Me, que ela fez com o Bruno Mars, custou 900 mil dólares, que foi também um clipe muito caro por causa de todo o cenário que eles tiveram que fazer ali. E também ela disse que Money, que é um dos clipes mais interessantes da carreira dela, custou 400 mil dólares. Então assim, o que a gente conclui disso tudo? A gente conclui que nós não temos noção, gente, de como que é o orçamento desses grandes videoclipes. É uma coisa fora de série, né? Você pensa, um filme de duração de 1 hora custa o que a gente vê custar, né? Milhões de dólares, às vezes 100 milhões de dólares para fazer um filme, né? Um videoclipe de 3 minutos custar basicamente 10%, 5% deste orçamento de um filme é realmente pra gente ficar de queixo caído, tá? Agora eu quero saber de vocês. Na sua opinião, qual que é o clipe desses aqui que eu citei mais caro, que você mais gosta e que mais impactou sua vida? E eu também quero saber que se tiver algum outro clipe caríssimo aí, que vocês conheçam, comenta aqui também pra gente poder fazer um parte 2, quem sabe, com um pouco dessa review desses vídeos tão marcantes. Combinado? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.